Dê o primeiro passo. Deus quer te levar mais longe. Essa semana eu estava refletindo um pouco sobre as Escrituras e sobre a Palavra de Deus, até que eu encontrei, aquela parte da Bíblia que conta nos milagres de Jesus o milagre dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E a gente foca tanto às vezes nos milagres que acontecem, mas a gente não enxerga muito bem às vezes como eles aconteceram. E, nossa, como é interessante, porque a gente sabe o nome de alguns personagens na Bíblia que tiveram milagres feitos na vida deles, ou até mesmo o nome de algum discípulo que se juntou a Jesus, mas o nome desse menino ninguém sabe. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala a origem dele, apenas que ele era alguém disposto, apenas que ele era alguém ousado e corajoso. É isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, a ousadia e a coragem para dizer eis-me aqui. A ousadia e a coragem para você dizer eis-me aqui a Deus e servir as outras pessoas. Quando você entregou sua vida a Jesus, você disse eis-me aqui. Você disse eis-me aqui para o Espírito Santo, você disse eis-me aqui para o Espírito de Deus entrar na sua vida e fazer as coisas todas novas. E nós muitas vezes não entendemos o que significa esse eis-me aqui. Nós não entendemos o que significa a ousadia e a coragem diante de Deus. Porque nós mesmos olhamos para nós e não encontramos grandes virtudes. Nós não encontramos grandes qualidades. E a gente pensa assim, mas por que Deus vai me usar e não outro irmão, outra irmã da igreja? Porque aquele irmão, aquela irmã é abençoado. Ele tem qualidades, ele tem muitas habilidades, ele sabe falar em público muito bem. Só que Deus não enxerga essas coisas. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. E essa é uma das maiores provas na Bíblia disso. Deus escolheu esse menino. E quando a gente fala que Ele escolheu, esse menino se dispôs. E através daquilo que Ele fez, que nenhum dos outros discípulos havia feito, Deus fez um milagre para uma multidão de pessoas, para uma quantidade enorme de pessoas. E quando eu estava lendo isso, eu me perguntava, será que em algum momento passou pela cabeça desse menino que ele ia abençoar tanta gente assim, apenas com um pequeno passo de coragem? Será que ele acreditava que aquilo fosse tomar a proporção que tomou? E é claro que não, era só uma criança. Mas até um adulto não conseguiria pensar ou até mesmo cogitar que conseguiria abençoar tantas vidas tomando apenas um passo de fé. Quando nós fechamos os nossos olhos para as zombarias e para as pressões que a gente encontra ao nosso redor, a gente consegue realmente crescer em Deus. É nesse momento que a gente consegue realmente crescer no Senhor. Aquele menino, ele tinha todos os motivos para ser só mais um no meio da multidão. A Bíblia nem fala o nome dele, ele era só mais uma pessoa normal, mais um rapaz que estava por ali ouvindo a palavra de Deus. Mas ele naquele momento viu que ele tinha consigo algo que poderia ser útil ao mestre. E nesse momento ele entregou. Ele entregou aquilo que ele tinha com ele ali, às vezes de mais precioso, às vezes aquilo era a única comida que ele tinha. Era tudo aquilo que ele tinha. E ele entregou e ofereceu aos pés de Jesus. Às vezes, meu irmão, aquilo que você acredita que você tem na sua vida, você acha que aquilo que você tem é muito pequeno. Você acha que aquilo que você tem Deus não é capaz de usar aquilo. Deus não é capaz de abençoar outras pessoas com aquilo que você tem, com habilidade. Seja porque você se menospreza, seja porque você realmente não vê nenhuma maneira assim meio óbvia em que essa habilidade poderia servir ao corpo de Cristo. Mas eu te digo, todos nós temos serventia. Deus criou a cada um de nós com dons, talentos, habilidades e recursos. Deus nos dá recursos para poder servir a Ele, servir a igreja do Senhor, servir a causa do espalhar do Evangelho. Quando nós olhamos para isso, nós temos que tomar muito cuidado com pessoas dentro e fora da igreja que falam que nós não podemos, que nós não conseguimos, porque se Deus permitiu que um menino tão novo fosse capaz fosse ali usado para poder servir uma grande multidão, por que eu e você não poderíamos fazer a mesma coisa? A gente às vezes tem tanta dificuldade em evangelizar uma única pessoa ou em falar de Deus para nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, mas eu tenho para mim que Deus quer nos usar muito mais do que o que Ele já nos usou. E é claro que
Eu estou falando aqui para diversas pessoas, eu sei que deve ter alguns entre vocês que já foram muito usados por Deus, outros menos, mas saiba, Deus dá a todos dons e talentos. Se tem uma coisa que a parábola dos talentos nos ensina é que Deus dá talento para todo mundo. Deus dá dom para todo mundo. Mesmo que seja apenas um, esse um Deus dá. E Deus espera que a gente faça algo com isso. Então, quando eu vejo esse panorama, quando eu vejo essa história, mais esse milagre que aconteceu na multidão, eu percebo que Deus usa aquele que é disposto. Muito mais do que aquele que é capacitado, muito mais aquele que tem uma grande sabedoria e inteligência. Deus usa as pessoas dispostas. E é por isso que a coragem é tão importante. É por isso que a coragem é tão importante. Principalmente eu tenho para mim, para nós homens, a coragem é muito importante. Porque Deus nunca usou nenhum homem na Bíblia que não fosse corajoso. Até mesmo aqueles que se chamavam de covardes, como por exemplo Gedeão, ele chamou de homem corajoso. Varão valoroso, varão corajoso. Porque ele sabia que Gedeão tinha aquilo que era necessário. E isso é lição para nós, porque Deus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Às vezes você se chama de determinada coisa, você acredita que é determinada coisa, mas Deus sabe aquilo que você realmente é. E Ele quer te usar mesmo quando você pensa que é pequeno demais para ser usado, ou mesmo quando você pensa que não tem nada a oferecer. O versículo que eu quero deixar para vocês hoje é João 8,31. E isso mostra para a gente qual é o tipo de pessoa que Jesus realmente busca. João 8,31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A característica do homem, da mulher de Deus, que está perseverando, que é discípulo, é obedecer a palavra de Deus. E a palavra nos manda sermos corajosos. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei se você está passando por muitas ou poucas dificuldades, mas todo mundo tem sua história. Eu só oro, minha oração para você é apenas uma, que você seja um homem ou uma mulher de Deus corajoso, corajosa. Você seja uma pessoa que esteja pronto para poder ser usado por Deus e para, mesmo com uma ação que aos seus olhos pareça pequena, impactar a vida de muitas pessoas, da sua família, dos seus vizinhos, das suas amizades, dos seus outros irmãos e irmãs da igreja. E assim eu tenho certeza de que Deus vai te honrar e vai te abençoar, assim como fez com esse menino e assim como fez com todos os grandes homens e mulheres que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento. Amém? Recebe essa palavra. Viva uma vida corajosa e sempre seja essa pessoa que se coloca no meio para ser usado por Deus. Deus abençoe sua vida.